Você nunca se perguntou por que tantas pessoas brilhantes se sentem deslocadas? Por que quem pensa demais parece andar em silêncio, enquanto quem pensa de menos grita por todos os cantos? É cansativo viver num mundo onde a mediocridade virou tendência, onde ser raso é ser descolado, onde quem não sabe fala e quem tem algo verdadeiro a dizer se cala por exaustão. Há algo de doentio acontecendo, mas poucos conseguem nomear. Você sente que a inteligência está sendo substituída por arrogância, que o conhecimento foi trocado por frases de efeito, que a sabedoria virou piada e a estupidez um produto de sucesso. Este vídeo não é um desabafo, é um espelho, é um chamado à lucidez. É a voz que talvez você estivesse esperando, para lembrar que você não está ficando louco. O mundo está mesmo emburrecendo, mas ainda há como resistir. A tecnologia avançou mais nos últimos 100 anos do que nos milhares anteriores. Mas a pergunta é: nós evoluímos com ela? Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento. Nunca foi tão fácil aprender, pesquisar, descobrir. E mesmo assim, nunca fomos tão ansiosos, tão distraídos, tão vazios. Confundimos informação com sabedoria. Achamos que saber muitas coisas é o mesmo que entender a vida. Mas a sabedoria não está em saber tudo, está em saber o que realmente importa. Nietzsche já alertava: os que sabem muito raramente têm tempo para refletir profundamente. E Carl Jung complementaria: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Mas quem hoje ainda tem tempo ou coragem de olhar para dentro? O mundo moderno glorifica a velocidade, o desempenho, a visibilidade. Mas a alma humana não funciona assim. Ela precisa de silêncio, de lentidão, de espaço para digerir. A verdade é que estamos nos tornando criaturas hiperestimuladas, mas emocionalmente analfabetas. Desenvolvemos a técnica, mas perdemos a direção. Estamos progredindo. Para onde? Quando foi a última vez que você sentiu que aprendeu algo que realmente te transformou e não apenas te distraiu? Vivemos em uma era onde tudo precisa ser imediato. A resposta, a validação, o prazer. Basta um toque na tela e temos comida, sexo, distração, aprovação, entretenimento. Tudo o que antes exigia tempo, presença e envolvimento. Agora se resume a um clique. Mas existe um preço. Nos tornamos dependentes de recompensas instantâneas, viciados em microdoses de dopamina que nos prometem alívio, mas nos entregam vazio. E o mais trágico, quanto mais buscamos esses estímulos, menos tolerância desenvolvemos ao silêncio, ao tédio, ao esforço, ao real. A mente se adapta ao ambiente, e num ambiente de estímulos constantes, a mente se torna inquieta, impaciente, preguiçosa. A atenção se fragmenta, a reflexão se dissolve. Não há mais espaço interno para contemplar, apenas para reagir. Gabor Maté, médico e especialista em vícios, diz: a adição não é o problema, é a tentativa de lidar com a dor. Mas e se a dor que tentamos evitar for justamente a de estar conosco mesmos? De olhar para dentro e perceber o quanto nos sentimos perdidos? O que estamos criando são cérebros moldados pelo impulso, que pensam em curtidas antes de pensar em significado, que procuram atalhos em vez de caminhos e que confundem excitação com alegria. Quando tudo é imediato, perdemos o sagrado da espera, perdemos a beleza do processo. A mente ansiosa quer o resultado agora, mas a alma quer transformação. E transformação leva tempo, leva dor, leva mergulho. Estamos educando uma geração para reagir, não para refletir. E uma sociedade que não reflete, não se liberta. A estupidez não nasce da falta de inteligência.
mas da ausência de silêncio. Pergunte a si mesmo: você ainda consegue ficar 15 minutos em silêncio sem tocar no celular? O que está tentando evitar quando se distrai? Nunca estivemos tão conectados, mas nunca foi tão fácil se sentir pequeno. Abrimos o celular e somos bombardeados por vidas que parecem mais felizes, mais produtivas, mais interessantes. Pessoas que acordam cedo, leem 10 livros por mês, viajam pelo mundo, têm corpos perfeitos, relacionamentos plenos e ainda compartilham tudo com uma legenda filosófica. E mesmo sabendo que é uma ilusão, dói. A comparação silenciosa é a tortura invisível da era moderna. Ela não grita, ela sussurra. Você está atrasado. Você não é tão especial. Você deveria ser mais. Você está ficando para trás. E nesse jogo, ninguém ganha, porque mesmo quem parece ter tudo, vive com medo de perder. Medo de não manter o padrão, de não ser admirado, de desaparecer do feed e da memória. A comparação destrói a autenticidade, faz com que você se esqueça de quem é, tentando ser quem não é. E quanto mais você tenta ser igual, mais você se desconecta do seu eixo, mais você se emburrece emocionalmente, porque passa a viver para o olhar do outro, não para a sua verdade interior. Krishnamurti dizia: comparar-se com o outro é a raiz da infelicidade. Mas ninguém te contou isso quando você criou sua primeira rede social. Hoje, a felicidade precisa ser publicada, a dor precisa ser editada, a vulnerabilidade precisa ser esteticamente aceitável. E no meio desse teatro digital, a sabedoria se cala, porque sabedoria não é performance. Sabedoria é escuta, é profundidade, é silêncio. A pergunta é: quantas decisões da sua vida foram tomadas a partir da comparação? Quantos sonhos seus não eram realmente seus? O mundo moderno tem medo do silêncio e, por isso, o destruiu. Há sempre algo tocando ao fundo: músicas, vídeos, notificações, podcasts, opiniões, mensagens, reels, lives. Mesmo quando estamos sozinhos, não estamos sós. A mente está colonizada por vozes que não são nossas. Mas o silêncio, esse espaço sagrado, é onde a sabedoria nasce. É no vazio que a alma fala. É no silêncio que o caos interior se organiza. Hoje chamamos isso de tédio. Mas o que chamamos de tédio, às vezes, é só a alma tentando emergir, tentando te lembrar que você não é só produtividade, não é só aparência, não é só máquina. Alan Watts dizia: a sabedoria aparece quando paramos de correr atrás de respostas e apenas escutamos o que está dentro. Mas quem ainda sabe escutar? Quem ainda sabe ficar com o incômodo sem buscar anestesia imediata? A verdade é que vivemos uma era de ruído mental, um ruído que não apenas nos distrai, mas nos enfraquece, porque nos impede de mergulhar. E onde não há mergulho, não há profundidade. E onde não há profundidade, a estupidez floresce, a superficialidade virou virtude, a pressa virou valor, a introspecção virou fraqueza. Mas e se o verdadeiro pensamento crítico nascer justamente do silêncio? E se a sabedoria só for possível quando o barulho cessa? Talvez por isso muitos estejam tão perdidos, porque estão ouvindo tudo, menos a si mesmos. Quando foi a última vez que você ficou em completo silêncio e suportou o que encontrou lá dentro? Antigamente, ignorância era algo a ser superado. Hoje é quase uma medalha. Vivemos na era em que todo mundo tem opinião sobre tudo, mas poucas pessoas têm a humildade de dizer: eu não sei, não tenho conhecimento suficiente, preciso ouvir mais antes de falar. A ignorância se tornou arrogante. Ela fala alto, com confiança, com certezas absolutas.
e por isso é aplaudida. Vivemos uma cultura onde a dúvida é vista como fraqueza e a certeza, mesmo quando estúpida, é vista como poder. Carl Sagan escreveu: "Uma das marcas da sabedoria é saber o quão pouco sabemos. Mas quem quer parecer vulnerável em um mundo onde tudo precisa ser afirmado, defendido, vendido? A sabedoria caminha com cautela, a ignorância corre com orgulho, e é por isso que os tolos fazem mais barulho, porque o sábio pensa antes de falar, mas o ignorante fala antes de pensar e já está viralizando. Nas redes, o conteúdo mais superficial tem mais alcance, as frases mais rasas, mais likes. A verdade complexa é ignorada, porque dá trabalho, exige pensamento, e pensar hoje virou luxo. A morte da sabedoria não foi acidental. Ela foi substituída pela velocidade da opinião, pela vaidade de parecer inteligente, sem realmente buscar entender. Mas você já parou para observar? Quantas vezes você falou com convicção, sem realmente saber? Quantas ideias você defendeu só porque ouviu alguém dizer? Vivemos uma época em que os sábios se calam e os tolos gritam. Mas não é por covardia, é por lucidez. O sábio percebe que suas palavras caem em ouvidos que não querem escutar, apenas reagir. E por isso recua, observa, espera. Mas quem silencia o sábio empodera o vazio. A sabedoria sempre foi discreta. Ela nunca precisou de holofotes, de seguidores, de viralização. Ela floresce na sombra, na escuta, na dúvida. Ela se manifesta em quem não está tentando vencer, mas compreender. Sócrates foi morto não por ser ignorante, mas por ser sábio demais para uma cidade embriagada pela vaidade. Jung foi ridicularizado por olhar para dentro, enquanto o mundo só queria olhar para fora. Krishnamurti foi rejeitado por não querer liderar massas, mas libertar mentes. Hoje, esses mesmos homens são celebrados. Mas quem os ouviria se falassem em uma live de Instagram? Quantos cliques teriam seus silêncios? Quantos likes receberiam suas perguntas desconfortáveis? A sabedoria foi silenciada porque não se adapta ao ritmo frenético da cultura da performance. Ela não grita, ela não entretém, ela não viraliza. Vivemos uma era onde o importante é parecer saber, mas a sabedoria não se exibe, ela se revela. E só se revela a quem está disposto a escutar com o coração aberto. Pergunte-se: você está realmente ouvindo para entender ou apenas para responder? A estupidez moderna não é apenas um acidente. Ela é um produto, um projeto, uma estratégia. Porque uma mente superficial é mais fácil de manipular. Uma mente ansiosa consome mais. Uma mente sem tempo para refletir não questiona. E uma mente que não questiona obedece. A cultura da distração, da comparação, da pressa e da ignorância, ela não é só cultural, ela é econômica. É rentável que você esteja sempre cansado demais para pensar, sempre ocupado demais para duvidar, sempre inseguro demais para dizer não. Nietzsche escreveu: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E hoje vivemos cheios de convicções frágeis, fabricadas, distribuídas em massa, porque o pensamento crítico incomoda, e o incômodo ameaça o status quo. A estupidez é vendida como autenticidade. A futilidade é vendida como tendência. A ignorância é vendida como opinião válida. Enquanto isso, a sabedoria, que não lucra, que não gera vício, que não reforça ego, é deixada de lado, porque ela ensina você a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você para de comprar a ilusão de fora. A estupidez se tornou um produto de massa e a sabedoria um ato de resistência. Pergunte a si mesmo:
Você está pensando com sua própria mente ou apenas repetindo vozes que foram colocadas em você? Há algo dentro de você que ainda não foi corrompido, um núcleo silencioso, uma parte que observa, que sente, que sabe. Ela não se impressiona com curtidas, não se convence com aparências, não se vende por status, ela quer verdade, quer paz, quer sentido. Essa parte é a sua fonte de sabedoria, e ela ainda está viva, mesmo sufocada pelo barulho, pela pressa, pela comparação. Ela continua ali, esperando você voltar. Voltar para onde? Para o essencial, para o silêncio, para o contato com aquilo que é real e não apenas útil. Voltar para os livros que te tiram o fôlego, para os diálogos que não precisam de vencedores, para os pensamentos que não cabem em frases curtas. Voltar para o tempo desacelerado, onde a alma respira. A reconexão com a sabedoria começa com uma renúncia. Renunciar à pressa, renunciar ao barulho, renunciar ao vício de ser visto o tempo todo, renunciar à necessidade de estar certo e abrir espaço para estar presente. Jung dizia: a árvore que quiser tocar o céu precisa ter raízes tão profundas quanto altas são suas ambições. Mas estamos tentando crescer sem raízes, apressados, ansiosos, exaustos. A sabedoria não é um destino, é um estado de presença, é a coragem de viver sem máscaras, de dizer não sei com dignidade, de escolher o silêncio quando todos gritam, de seguir pensando, mesmo quando ninguém mais pensa. Resistir à cultura da estupidez é hoje um ato espiritual, no sentido mais humano da palavra. É manter a chama acesa, é ser abrigo, é ser pausa no meio do caos. Você não precisa ser melhor que ninguém, precisa apenas ser mais inteiro do que foi ontem, mais consciente, mais presente, mais você.